Bom dia, tudo bem com vocês? Então vamos lá para a nossa aula de história. Então, como nós havíamos combinado na última aula, hoje a prof vai explicar como que vocês precisam confeccionar a maquete. Então, lá na página 119 aparece representando o engenho colonial. Então a prof colocou aqui, ó, porque eu tive que fazer algumas alterações, porque lá na apostila pede para que você e seus colegas se reúnam e façam a maquete. Mas, como nós estamos em casa, vamos fazer com os familiares, né? Que podem também ajudar. Então, aqui, a prof colocou assim, ó. Trabalho de história. A data dessa apresentação é só daqui 15 dias. Vocês têm 15 dias aí para confeccionar essa maquete, tá? Então, será no dia 14/7, cai numa terça-feira, e nós vamos fazer essa apresentação na nossa videochamada online, para que todos possam prestigiar o trabalho dos amigos, ok? Então, aqui tá assim, ó. Atividade 2, representando o engenho colonial. Agora, você e seus familiares farão uma mini maquete de um engenho, baseando-se no que leram e nas imagens que analisaram até agora. Reúna os materiais necessários e bom trabalho. Aí aqui do lado aparece assim, vou fazer a leitura aqui na minha apostila que é mais fácil. Lembre-se de que é preciso planejar o que será feito e dividir as tarefas, para que a maquete fique pronta no prazo estipulado pelo professor. Então, quando a gente vai fazer um trabalho, não só a maquete, qualquer tipo de trabalho, um cartaz, alguma representação como essa, precisa ter organização, certo? Então, a gente primeiro precisa de um tema. Qual que é o nosso tema? É o engenho colonial. Então, foi o que nós trabalhamos nesse último módulo da apostila 2. Então, a prof vai dar uma retomada aqui para a gente relembrar um pouquinho. Lá na apostila, vocês têm essa imagem aqui. Essa imagem, ela está lá nas páginas 114 e 115. Então, a prof colocou para cá, ó. Conseguiu emendar aqui. Então, aqui nós temos uma visão ampla, certo? De uma fazenda canavieira, certo? Onde tinha plantação de cana-de-açúcar, tinha uma outra parte pequena também, que eles acabavam ali desenvolvendo uma outra agricultura, mas era só de subsistência, né? O que eles plantavam ali, eles colhiam para o próprio consumo. E aqui, o forte da fazenda era a plantação de cana. Então, quem que realizava esse trabalho, né? De tratar do solo, de plantar, colher, da moenda da cana, né, para se transformar no açúcar, era o trabalho escravo, né, daquelas pessoas que vieram da África naqueles navios negreiros que nós já trabalhamos, certo? Então aqui a gente percebe que a fazenda é um local onde a gente encontra o casarão, né, que é a casa do senhor de engenho, que era o dono ali da fazenda. A gente tem a capela ali no alto, tá? A gente tem também aqui a senzala, que é onde é o barracão onde os negros, né, os escravizados dormiam e passavam ali não muito tempo, porque eles trabalhavam muitas horas por dia, mas ali era um local grande, onde todos ficavam juntos, não era separado, nada, ali eles faziam a refeição, ali eles dormiam, enfim, né? Aqui a gente vê alguns animais também, né, sendo utilizados para transportar essa cana. Aqui a gente vê a casa da moenda também, ó, aqui embaixo, que era onde era feito todo esse processo de moer essa cana, né, para transformar no açúcar. Bom, enfim, aqui nós temos também, lembra que a prof falou que tem um moinho aqui, ó, que com o movimento que ele faz, né, fazia todo aquele movimento da moenda, que girava, eles colocavam a cana, isso a prof já explicou na outra aula. Então, era com a força da água aqui. Então, a gente precisa colocar essa representação através de uma maquete. Então, vamos relembrar um pouquinho aqui o engenho colonial. O engenho, a grande propriedade produtora de açúcar, era constituída basicamente por dois grandes setores: o agrícola, que é aquela parte que eles faziam, né, a plantação,
formada pelos canaviais, então canaviais, a plantação de cana-de-açúcar. E o de beneficiamento, que é a casa do engenho, onde a cana-de-açúcar era transformada em açúcar, certo? Então aqui a gente chama de casa do engenho, ok? Aqui, a nível de conhecimento, né, de curiosidade, tem as etapas da produção do açúcar. Então, aqui, ó, andainas para encaixar as formas. Então, é como se fosse aqui uma bancada, né, com um suporte. Perfuração das formas para a drenagem do açúcar, porque o açúcar, quando você, aliás, a cana-de-açúcar, quando você moe, é um líquido que sai, né? Então, eles tinham que drenar aquilo para produzir o açúcar. Purgar do açúcar nas andainas, né, que era quando eles faziam com que esse açúcar ficasse mais clarinho, né, porque tem um açúcar mascavo, que é um pouco mais escuro, e tem aquele outro mais clarinho. Aqui, ó, batimento do açúcar na parte de cima das formas, aplicação do barro, aplicação de água sobre o barro. Aqui eles usam, ó, o barro aqui como se fosse uma tigela, um suporte, né? Aqui, ó, a cristalização do açúcar, a retirada dos pães das formas, né? Que ficava essa massa, né? Separação dos pães do açúcar, separação das caras e batimento do açúcar para o encaixotamento. Bom, aqui é só nível de curiosidade mesmo, tá, turma? Ó, seguindo adiante, que é o que interessa neste momento, no engenho havia várias construções. A casa grande, agora é importante, ó, porque como vocês têm que construir a maquete, então o que tem que ter na maquete? Ó? A casa grande, que era a moradia do senhor de engenho, né, e da sua família, a senzala, que era a habitação dos escravos, a capela, né, que era aquela igrejinha, e a casa do engenho, onde o açúcar era processado. Esta abrigava todas as instalações destinadas ao preparo do açúcar. A moenda, aqui está falando da casa do engenho, né? O que tinha lá? A moenda, onde se moía a cana para a extração do caldo, né? Que é a garapa. As fornalhas, onde o caldo de cana era fervido e purificado em tachos de cobre, certo? Como se fosse panelões, né? E a casa de purgar, que a prof tinha falado, onde o açúcar era branqueado, separando-se o açúcar mascavo, que é um açúcar mais escuro. Esse açúcar mascavo ele é comercializado até hoje, a gente encontra no mercado, tá? Então era separado do açúcar de melhor qualidade, depois posto para secar. Quando toda essa operação terminava, o produto era pesado e separado conforme a qualidade. Só então era exportado para a Europa. Então, aqui a gente vê um pedacinho aqui, né, da casa aí da moenda, certo? Então, seguindo adiante aqui. Canaviais. Pastagens e lavoura de subsistência formavam as terras do engenho. Na lavoura destacava-se o cultivo de mandioca, do milho, do arroz e do feijão. Tais produtos eram cultivados para servir de alimento, mas sua produção insuficiente não atendia às necessidades da população do engenho. Isso porque os senhores não se interessavam pelo cultivo, consideravam os produtos de baixa lucratividade e prejudiciais ao espaço da lavoura açucareira, centro dos interesses da colonização. Então, assim, tinha esse tipo de cultivo dentro das fazendas, mas era para suprir a necessidade das pessoas que moravam na fazenda. Eles não faziam essas plantações, esses cultivos em grande escala para poder comercializar, não, porque naquela época o que dava lucro para eles era o açúcar. Então eles focavam na plantação de cana-de-açúcar, tá? As demais atividades eram deixadas num segundo plano, ocasionando grande falta de alimentos e alta dos preços. Esse problema não atingia os senhores, que importavam os produtos da Europa para a sua alimentação, certo? Então, o que eles precisavam, que não era produzido ali, eles exportavam, vinha da Europa para eles, né? E o que era produzido ali, na maioria das vezes, era utilizado mais pelas pessoas ali que trabalhavam, né, como escravos, né? Mas eles focavam mesmo na cana-de-açúcar, que era o foco maior deles.
tá? Então, aqui, ó, tem uma imagem de Benedito Calixto, moagem de cana no engenho em São Paulo, Museu Paulista, ok? Só uma imagem ali. Tá, então vamos pensar assim, prof, mas como que eu vou fazer essa maquete? Então a prof trouxe algumas sugestões. Não precisa ser uma maquete muito grande. Se fosse um trabalho em grupo na escola, eu não sei se vocês se recordam, no ano passado, as turmas dos quartos anos fizeram esse trabalho e ficaram trabalhos lindíssimos, ficaram expostos ali no galpão da escola, né? E muito lindos, uns trabalhos lindos, mas a turma se reuniu, né? E cada um ajudou um pouco e foram construindo e ficaram maquetes bem gigantescas até. Mas como vocês vão fazer em casa, então vocês podem fazer uma mini, não precisa fazer tão grande, tá? Então aqui tem algumas sugestões, como que você pode confeccionar? Você precisa ter uma base, né, onde você vai fazer a maquete, onde você vai colocar os elementos na maquete. Pode ser feito uma placa de papelão, por exemplo, se você tiver uma caixa de papelão em casa, você pode pedir para alguém te ajudar a desmontar essa caixa, aí você pega ela como base, papel cartão, né, uma placa de madeira, isopor, o que vocês tiverem em casa, tá? Que sirva de base para essa maquete. Vocês viram que lá na ilustração nós vimos que tinha alguns animais, você pode usar aqueles animaizinhos de plástico também para compor a maquete. O rio você pode usar gel de cabelo e pode aí criar, turma. Usem a imaginação, tá? Aqui, o prof vai até arrumar, deixa eu ver se dá para arrumar aqui. Tá escrito errado, né? Aqui, ó. Os escravos e os feitores, né? Vocês precisam fazer também. Pode ser bonecos de Lego, pode ser outros bonequinhos que eventualmente vocês têm em casa. Pode desenhar, né, numa folha também, num papel cartão e tentar fazer a dobradura embaixo para que ele fique em pé na maquete. Pode usar o que vocês têm em casa, tá bom? As arvorezinhas, eu estava pesquisando e tem várias maneiras de fazer as árvores também, né? Você pode fazer assim, ó, como essa aqui, ó. Aqui eu coloquei assim, ó, a copa, né, que é essa parte aqui da folhagem, você pode usar esponja picada, palha de aço, que é aquele bombril que a gente usa na cozinha, né, para arear a panela, enfim, papel. Então, aqui, ó, vocês perceberam? Eles recortaram, pintaram, colocaram um palitinho aqui, ó, no tronco. E aqui embaixo, a base provavelmente é de tampinha, né? Então, usem o que vocês tiverem, tá? Aqui tem uma outra sugestão que eu tava olhando também na internet, bem legal. Isso aqui, sabe aquela esponjinha de cozinha? Ela foi picada, ela foi tingida, colocou tinta, deixou secar e aqui embaixo eles fizeram com arame. Então tem um palito aqui de aquele espeto de churrasco, sabe? Aí enrolaram um arame aqui, fizeram os galinhos, bem legal também. Aqui, olha que sugestão legal, né? Aqui é o galho de árvore, claro que vocês vão pegar os galhos pequenininhos, né? E na ponta vocês podem colocar papel, picar papel, enfim, usem a criatividade de vocês, tá bom? Agora, o engenho, né, que é o local onde o açúcar é produzido, a moradia do senhor de engenho, a casa de purgar, a capela, tudo isso a prof fez, retirou alguns moldes e eu disponibilizei aqui no Clipe Escola, tá? Então, quem quiser, é aqueles moldes que a gente está acostumado a fazer, recortar e depois vai montando e forma as casinhas. Vocês vão montando, vão colando as partes, né? E montam as casinhas. Então, eu vou deixar aqui no Clipe Escola para vocês e vocês têm essa oportunidade também. Claro, pinta bem bonitinho, né? Antes de recortar, depois recorta, monta. Se precisar de ajuda em casa, pede para alguém ajudar, um adulto ajudar, faz a montagem. Dá para fazer certinho aí a capela, a casa de purgar, tá certo? E usem a criatividade, turma. Vocês têm 15 dias pela frente aí. Qualquer problema, qualquer dúvida, pode entrar em contato com a prof, que a prof ajuda também, tá certo? E no dia da apresentação, vocês precisam falar um pouco ali da fazenda, o que é cada elemento ali. Claro, vocês vão falar como que vocês fizeram, os materiais que vocês utilizaram, tá certo? Então, seria esse o trabalhinho de vocês, ok?
Além dos moldes, eu vou deixar também no Clipe Escola esse texto aqui separado, tá? Eu vou tirar aquelas sugestões ali de montagem e vou deixar o texto para vocês também. Quem quiser imprimir, recortar e colar no caderno para ter registrado as informações, ótimo. Quem não quiser, é só deixar no Clipe Escola mesmo ou no computador de vocês, deixar guardadinho, né, na área de trabalho, numa pastinha, certo? Para depois, futuramente, se a gente precisar desse texto aqui, tem informações bem importantes aqui, tá bom? Então seria isso. Caprichem e qualquer dúvida, a prof está à disposição, tá bom? Um grande beijo para vocês. Tchau, tchau.